Sejam todos muito bem-vindos à Semana da Saúde. Fraco, boa noite! Boa noite! Melhorou um pouco de energia para o evento aqui. Nós temos hoje 194 pessoas inscritas, acho que todos chegaram. Então a gente vai começar, tá bom? Esse nosso evento. Eu com a Mica, a gente combinou fazer um jogral no início aqui, tá? Então a Mica começa. Boa noite, pessoal. É um prazer estar novamente aqui no terceiro dia, né, desse ciclo de palestras. Para quem já assistiu ontem, já me conhece. Para quem não conhece, me apresentar de maneira um pouco breve aí. Eu sou atleta aqui da cidade, né? Eu pratico 2 modalidades olímpicas de inverno. E o hospital, 22 de outubro, é um dos meus patrocinadores. Então, eu tenho que trabalhar para eles, por isso que eu estou aqui. E o segundo motivo é claro que saúde, bem-estar tem tudo a ver, né, com o que a gente vai falar aqui hoje, e lógico tem tudo a ver com esporte. Se uma pessoa que não busca alto rendimento, né, alta performance como eu, precisa da saúde, né, imagina no nosso caso como é importante, né? Então vamos dar sequência aí, agora passo para você de novo. Minha vez agora. Então, em nome da Associação Paulista de Medicina e do Hospital 22 de Outubro, eu agradeço a presença de todos vocês aqui, tá? E a gente vai estar hoje encerrando a nossa Semana da Saúde, tá? Que ela, graças a Deus, foi um evento que evoluiu do ano passado para cá. Nós aumentamos a frequência de pessoas, que era o nosso objetivo. E a Semana da Saúde é pensada e criada para uma interface entre as pessoas que trabalham com saúde e o público em geral. É um momento da gente estar junto, conversando, tá? E trocando as opiniões que é tão necessário para o público quanto para a gente que trabalha com saúde. Esse ano nós escolhemos o tema saúde integrativa. Isso foi baseado em alguns bate-papos que eu e o Sérgio Javariz tivemos aí nas nossas conversas, e a gente achou que era um tema muito legal e trouxemos aqui o formato. A ideia inicial da gente, enquanto saúde integrativa, era, de alguma maneira, começar a mostrar para Mojimirim o quão importante é e o quanto está acontecendo essa interface integrativa, naquele sentido de algo a mais, algo que vem juntar o que não devia estar separado, né? Então, estamos aqui, tá? Ontem a gente lançou... Quem é terapeuta integrativo aqui, só para ver? Nós temos aí pelo menos a meia dúzia. O Honório não levantou a mão, mas ele trabalha com acupuntura também, tá? Então, assim, ó, nós temos algumas pessoas aqui. Ontem nós usamos uma sementinha que a gente começar a se associar para dar frutos, tá? Então a gente vai estar conversando, a gente espera que com o cadastro de vocês aqui a gente consiga formar a nossa associação de terapeutas integrativos da Baixa Mogiana, tá? Então a ideia está lançada, a gente está, a pedra fundamental está começando, tá bom? Falando de hoje, já podemos falar de hoje? Então você tem agradecimentos a fazer? Eu tenho que agradecer os patrocinadores, porque eu sou prova viva de que ninguém vive sem patrocínio. Então vamos lá. A Asha Laboratórios Farmacêuticos, Biocom Biologics, a Biolab, a TIVB e a Cronob Complex, a MS Farmacêutica e a Giflores Presentes. Os mais bonitos são das Giflores, né? Gente, é lindo, né? O que mais me interessa dentro daquele presente dela é o que a gente... Deve ser uma delícia. Eu não experimentei nenhum, estou de regime. Então, hoje eu que escolhi quem vinha aqui. Então, se vocês não gostarem, a culpa é minha, tá? Exclusivamente minha. E eu quis trazer 2 amigos, 2 pessoas que eu conheço e tenho o prazer de dizer que me ensinaram muito. São também 2 pessoas que cuidaram de mim enquanto profissionais de saúde, tá? E primeiro, há muito tempo atrás, há mais de uma década, eu conheci o Dr. Christian Pré, uma pessoa singular, uma pessoa que cativa a gente numa conversa tete a tete, fala baixinho, olha para você, dá uns toques, tá? É muito legal.
E ele tem formação em medicina tradicional chinesa. Depois ele vai trazer ele mesmo o currículo dele para falar da gente dessa medicina tão antiga e que está presente nos dias de hoje, aí, acho que espalhada quase em todo mundo. Tá? Dr. Michel Yari é um amigo mais novo, mais recente, assim como a medicina antroposófica também é mais nova. Tá? Enquanto a tradicional chinesa é milenar, a medicina antroposófica já tem um século e tanto aí. Né? Acho que a gente vai aprender muito com ele. O Michael ele tem formação variada, né? É clínico, médico de família e outras coisinhas que ele também vai falar na hora que ele vier aqui em cima conversar com a gente. A pedido da Rosane Prota, que não está aqui, nós vamos começar com o Dr. Christian Pré. A gente vai então dar espaço para ele começar a aparecer. Eu peço uma salva de palmas para o Christian. Boa noite. Então, meu nome é Christian Opre, sou romeno, sou formado na Romênia, com especialização em acupuntura na Romênia, e depois passei mais alguns anos, 4 ou 5 anos, na China, continuando essa formação. E finalmente cheguei no Brasil, estou no Brasil há 16 anos, onde, continuei estudando e praticando acupuntura principalmente. Coloquei uma cor mais viva, assim, já que todo mundo que pensa na China pensa em alguma coisa exótica. Então, não exatamente o amarelo do imperador, mas é um tom. Então, pensando na China, as imagens que estão vindo na mente das pessoas são variadas, não sei qual se identifica mais, como a muralha, como os imperadores, como os dragões, ou como essa tempestade da China moderna que está conquistando o mundo. Mas hoje vamos conversar mais sobre a saúde, sobre o processo, e vamos abordar as definições da saúde, do conceitos da medicina chinesa de prevenção e algumas terapias. Vou entrar um pouco na terapia para falar do processo saúde e doença, porque fica talvez mais interessante. Pode passar, por favor. Então, quando falamos de medicina chinesa, temos que pensar, a medicina chinesa e a acupuntura são muito vistas como medicinas alternativas, que atualmente já está mudando para um termo de medicina complementar, mas esse termo alternativo é porque existe uma diferença significante entre os dois modelos. Então, o modelo da medicina alopática, que a medicina alopática é baseada no modelo biomédico, e o modelo biopsicossocial, que seria a base, a essência da medicina tradicional chinesa. Esse modelo biopsicossocial, na verdade, fica também em outras medicinas tradicionais, não é exclusivo para a medicina chinesa. Coloquei aqui algumas informações básicas sobre o modelo biomédico, que é a base da medicina alopática. O importante nesse assunto seria o fato que tudo começa com uma visão mecanicista, uma visão cartesiana, e que reduz praticamente o ser humano, diminui o ser humano, considerando ele um mecanismo às vezes complexo, mas é um mecanismo que pode ser consertado igual a qualquer mecanismo mecânico, ignorando aspectos sociais, aspectos psicológicos,
aspectos mais complexos da integração desse organismo no mundo, na sociedade. E um outro passo desse modelo biomédico é o foco talvez excessivo na doença e o foco nas causas, principalmente causas biológicas das doenças. Então, quando a gente conversa com o paciente, com leigos, todo mundo pensa, qual é a causa, que bactéria, todo mundo fala em antibiótico. Ou quer falar de um remédio, é antibiótico. Então, por quê? Porque a causa deve ser um vírus, ou uma bactéria, no caso, então vai tentar matar esse vírus e resolver o problema. E isso vai criar um viés, uma tendência uma mudança de foco do ser humano, do doente, para a doença. Então, é uma medicina muito focada em doença, que não fala não fala tanto quanto deveria da saúde. Isso a gente, hoje em dia, tenta resgatar, principalmente com terapias integrativas, como escolas com medicinas tradicionais, voltar para foco para a pessoa, para doente, e não para doença. Diferente do modelo biomédico, atualmente está ganhando espaço esse modelo biopsicossocial, que fica muito bem representado nas medicinas tradicionais e que traz o ser humano na sua totalidade, com componente psicológico, com seu espaço na sociedade, com seu espaço no mundo em geral, de uma maneira mais larga. Então, daqui as consequências vão ser óbvias, que o tratamento não vai ser só um tratamento. Como as doenças são multifatoriais, o tratamento tem que ser complexo, envolvendo uma equipe em geral. O tratamento é multidisciplinar, não é mais um remédio milagroso que vai resolver o problema, mas é um conjunto de terapias que vão resolver várias causas dessa doença, porque a doença nunca tem uma causa. Mesmo quando, uma parântese, mesmo quando a causa é biológica, quando temos uma bactéria... desculpa. Tá, agora sim. Estava com medo. Mesmo quando a causa é biológica, não é só biológica. Eu achei muito interessante que o Louis Pasteur, no fim da vida, a vida inteira, ele falava que o biológico é mais importante que o terreno. E no final da vida ele falou, não, o terreno é mais importante. Então, a gente viu recentemente na pandemia que o mesmo vírus teve manifestações muito diferentes, de acordo com o terreno das pessoas. Então, tem coisas que a gente conhece dos fatores, das comorbidades, dos fatores de risco, mas isso só comprova, numa escala mundial, com milhões de pacientes, comprova quanto é importante o terreno, e não só o vírus. Então, nessa parte, uma medicina que se baseia nesse modelo biopsicossocial, fortalecendo o terreno, na verdade, vai diminuir a incidência das doenças. Pode mudar, por favor?
a definição da saúde da Organização Mundial da Saúde, que é um estado de bem-estar completo, biológico, social, e não a mera ausência da doença. Então, a saúde não é só falta de doença, que a gente acha às vezes que não tenho nenhuma doença, ou pelo menos nenhuma diagnosticada, então não estou saudável. Não, saúde fica, mesmo pela definição da Organização Mundial da Saúde, de quando foi 1948, foi publicada, mesmo essa definição mostra que o componente biopsicossocial são muito importantes para poder definir a saúde. E na medicina chinesa, essa integração no mundo fica muito mais visível. Mas as críticas da medicina chinesa são várias. Uma das críticas, que ao mesmo tempo é um argumento, é a antiguidade dessa medicina, que tem milhares de anos. Então, se é antiga, a gente pensa muito na modernidade, então tudo que é moderno deve ser bom, tudo que é antigo já é obsoleto. Mas também essa antiguidade é um argumento a favor da eficiência dela. Porque se uma medicina sobreviveu milhares de anos numa população grande como a da China, talvez ela é eficaz. E outra razão seria a linguagem diferente. Eu coloquei aqui uma página com uns nomes de livros, só para ver se dá para entender alguma coisa. Realmente são estranhos. O linguajar é muito diferente, é baseado nos conceitos próprios da cultura deles, usando muito símbolos, usando muito arquétipos, e são bem estranhos, mas além dos nomes, é bom olhar um pouquinho também nas datas, que são livros que têm mais de 1000 anos, são compêndios de ervas que tem mais de 2000 anos, ou livros de acupuntura que tem provavelmente mais de 3000 anos. Então, o fato de 3000 anos atrás ter uns compêndios tão complexos falando sobre a etiologia, o tratamento de várias doenças, mostra que não é menos científica essa medicina do que a medicina moderna. Pode passar. Na mesma linha, aqui só para mostrar alguns dos conceitos do Yin Yang, dos 5 movimentos ou elementos, do homem como interface. O homem na medicina chinesa era considerado o homem perfeito, seria o imperador, um representante da humanidade, que é representado como 3 linhas. A linha superior é o céu, a linha do meio é o homem e a linha inferior é a terra. Então, ele é a interface entre céu e terra. Está no centro do universo, fazendo uma integração das influências tanto do céu quanto da terra. Então, esse seria o ideal do ser humano, um ser humano integrado, como mostra essa imagem, integrado no universo, recebendo influências, respondendo de uma maneira natural. Pode passar? Pode. E falei sobre a aparente antiguidade e sobre a antiguidade, que aparentemente não seria um
um argumento para a ciência dessa medicina, mas nesses slides podemos notar que uma médica chinesa ganhou um prêmio Nobel seguindo uma linha de pesquisa de um livro antigo, de quase 1000 anos, e isolando um composto que hoje em dia está usando, a artemisina, está usado para tratamento da malária no mundo inteiro. E isso mostra como não é tão moderna em alguns aspectos quanto medicina moderna. Pode passar. Agora, falando das causas e das técnicas de tratamento, das causas das doenças e técnicas de tratamento delas, no Brasil a gente escuta mais sobre a acupuntura, é mais difundida por várias razões. Na China, a acupuntura é só uma pequena parte da medicina chinesa. A medicina chinesa tem muita fitoterapia, tem muitas práticas corporais, tem dietoterapia, tem técnicas bioenergéticas. Então é bem complexa a medicina chinesa. E tem um espaço muito grande. Esse que está vendo no fundo é a biblioteca da Faculdade de Medicina Chinesa de Nanquim. Então, esse prédio é só uma biblioteca. Pode ver mais ou menos qual é o tamanho dessa biblioteca. Com 4, 5 andares, e é comparável com o aeroporto. O campus da medicina da Faculdade de Medicina Chinesa na cidade, que esse campus é o segundo maior da China, ele tem mais de 1 milhão de metros quadrados. Na China, atualmente, se usa muito uma combinação de medicina chinesa e medicina ocidental. Temos hospitais grandes que são hospitais de medicina chinesa, mas que também performam cirurgias, tem todo o tratamento ocidental disponível também. Tem terapia intensiva, tem tudo que pode ter, só que grande parte dos tratamentos são tratamentos tradicionais. E às vezes complementam com tratamento ocidental, medicina alopática. E agora, passando para o processo de saúde e doença na medicina chinesa, aqui temos trechos do livro do Imperador Amarelo, que é o mais conhecido, principalmente para a acupuntura, e o mais antigo da acupuntura. E nesse livro dá para notar quanto complexo era o diagnóstico. Então, falando assim, em geral, as causas das doenças na medicina chinesa são externas e internas. Externas seriam principalmente fatores relacionados ao ambiente. Ao longo dos séculos, teve várias escolas achando que o frio é mais importante, o calor é mais importante. Em geral, fatores físicos relacionados ao ambiente, parasitas e fatores internos que, em geral, significa emoções. Então, sempre a doença estava pensada nesses dois polos, interno e externo, e interno sendo a parte emocional. E tudo isso considerando também a constituição da pessoa, a classe social, a alimentação, os hábitos de vida em geral. Então, nada era considerado só
E para fazer o diagnóstico, o médico precisava conhecer como escolher os métodos de tratamento, sabendo a idade do paciente, o meio social, porque um paciente rico ia ter um certo estilo de vida, com uma certa alimentação, um paciente pobre era propenso a outras patologias. E todos esses elementos estavam considerados. A estação do ano, a região geográfica, nada era por acaso. E o diagnóstico em geral é sindrômico. Então, diferente da medicina alopática, onde tem um diagnóstico etiológico baseado principalmente, como eu falei, muito, não só, mas claro que muito na parte biológica, eles pensavam mais na manifestação, na reação da pessoa frente àquela agressão. Independente se a agressão era interna ou externa, o que era importante era como a pessoa responde. Se a pessoa estava reagindo com força, se a pessoa estava reagindo com fraqueza, se a pessoa, de acordo com a causa da doença e da resposta da doença, se criava um conjunto de manifestações que criavam uma síndrome, e cada síndrome tinha outro tratamento. Então, gripe, por exemplo, podia ser gripe por ataque de vento, que tratava com alguns remédios, ou com algumas técnicas de ventosa ou de guachá, ataque de frio, que usava totalmente outros remédios. Então, o mesmo quadro que uma pessoa normalmente falaria, estou com resfriado, com gripe. Não, uma gripe está tratada com alimentos e remédios quentes. Outro quadro de gripe está tratado com alimentos ou remédios de natureza fria. Algum quadro com remédios que fortalecem o corpo, outros que relaxam e ajudam. Por exemplo, uma das técnicas era de sudorese ou de purgação para eliminar o patógeno. Então, não tinha dor lombar, e não tem. Não existe dor lombar. Existe dor lombar onde fica irradiando para a perna, fica para que lado da perna. De acordo com isso, vai escolher uma terapia ou outra. Fica com dormência, fica com choque. É tudo diferente. Não é tudo dor lombar. Tá, tudo bem que tem uma lesão do nervo da raiz L5. Hoje em dia falaria isso. Eles tinham isso. 2000 anos atrás. Tinham todos os trajetos. Então, dermatomo, ele sim tratava com os pontos. Esse um com outros pontos. Então, a individualização do tratamento era muito grande, muitos anos atrás. Pode passar? E aqui, continuando com esses exemplos, cada região desenvolveu uma técnica de acordo com as características da região e das doenças da região, e isso foi transmitido para as próximas gerações, que continuaram desenvolvendo e selecionando as melhores técnicas para cada doença. E eles sempre falavam que os sábios sabem quando é escolher uma técnica ou outra, ou sábio no sentido do médico bem preparado. E o médico que não estava bem preparado, acho que todo mundo viu essa história, que colocava com cada caso menos de sucesso que tinha, colocava
uma luz vermelha na porta dele, e quando tinha 2, 3 luzes vermelhas, ninguém estava entrando mais na clínica, e ele precisava se mudar para outro lugar. Esse, claro, menos caso que ele conseguia ter uns problemas de terapia no caso de algum príncipe ou funcionário, alto funcionário. Nesse caso era mais complicado, ainda que não chegava a se mudar. Então tinha uma seleção bem séria dos médicos. Agora, na medicina ocidental, temos todos esses níveis de prevenção. Eu só enumerei para quem não conhecia. E todos esses níveis já existem na medicina tradicional chinesa. Pode passar, por favor? E desculpa. A essência da prevenção é esse estilo de vida. Yangshen seria cultivar a vida, seria a tradução mais aceita no Ocidente, que seria um estilo de vida de acordo com a natureza, muito baseado na filosofia taoísta. O homem, para ter uma vida longa, saudável, satisfatória de todos os pontos de vista, deveria viver de acordo com os ritmos da natureza, do universo, respeitando as leis do mundo, o que a gente menos faz hoje. E o resultado seria essa vida longa e saudável. Pode passar, por favor? E nada complicado, porque todo mundo procura hoje em dia, procura remédios milagrosos ou receitas complexas. Se olhar no YouTube, nas promessas com maior número de visualizações, é sempre alguma coisa muito complicada, às vezes absurda, que não faz sentido. Vai misturar água quente com limão e com não sei o que mais. De preferência um gosto horrível, e uma combinação que eu nunca faria dia a dia. Por quê? Porque assim parece que tem mais autoridade. É uma coisa tão diferente, deve funcionar. E na verdade a receita da saúde é e sempre foi bem simples. Então significa alimentação saudável, atividade física, descanso, não temos equilíbrio emocional, não temos muita complicação. E claro que essa parte de viver de acordo com os ritmos da natureza, que cada dia mais a gente esquece, porque não está vendo mais o céu, trabalha de dia inteiro, sai de casa à noite e volta à noite. Então as estações também mudam. Aqui no Brasil, nessa região, nunca teve tantas estações, mas agora tem menos ainda. Então agora é um verão, fim de verão, início de verão, e quando era para chegar o inverno, agora eu ouvi que tem um novo palavrão que chama veranico. Então é um verão contínuo. É difícil, quer dizer que não vai mudar. Na China antiga, muitas das recomendações deles são feitas baseadas num ano de 4 estações. Então eles tinham um tempo para descansar, que era inverno. Aqui não tem tempo para descansar. É bom para a produtividade das empresas, mas não é tão bom para o ser humano, que precisa ter esse ciclo de descanso periódico, diário e anual também. Pode passar? E um imperador, ele
fez essa listinha com coisas que ele estava fazendo e que também é muito simples. Tem algumas coisas que não falar durante as refeições, que coisa é essa? Às vezes, hoje em dia, as pessoas falam mais durante a refeição, porque é o momento quando a família se reúne. Então, acaba comendo sem saber que comeu, de acordo com o assunto da conversa. Também os ânimos não são os melhores. E voltando nos fatores internos, que no mundo moderno são cada vez mais importantes, os fatores emocionais. Na medicina chinesa, eles falam que cada emoção cria um certo movimento da energia, porque a medicina chinesa está muito baseada nesse conceito de Qi, ou energia traduzida no Ocidente, que movimenta no corpo de certos trajetos, e cada emoção vai dar um certo movimento do Qi. Então, o medo vai afundar o Qi. Ou a alegria, ou qualquer sentimento muito excessivo, vai fazer o Qi subir. E daqui estão derivando algumas técnicas de tratamento um pouco estranhas, que, por exemplo, numa pessoa que tinha alguma alegria, alguma notícia muito alegre que desencadeava um quadro de euforia extrema, assim, uma manifestação extrema, maniacal, estavam tentando dar uma notícia muito ruim para fazer a pessoa sentir, assustar a pessoa, para já baixar, mudar o perfil hormonal, mudar os mediadores para poder balancear um pouco esse. Mas, em geral, a recomendação da medicina chinesa é de viver todas essas emoções de uma maneira moderada. Que claro que todo mundo quer viver só alegria, só que todas essas emoções têm o papel delas, se estiver numa dose certa. Hoje em dia tem muita tendência de considerar doente quem está triste, deprimido. Às vezes uma tristeza é considerada depressão. Muitas vezes uma criança ativa é considerada hiperativa e medicada. Então, a gente tem uma tendência de transformar estados normais em patologias. Uma medicalização excessiva da vida de dia a dia. Então a pessoa, não, estou triste, então vou tomar um antidepressivo. Estou muito agitada, em vez de buscar a causa, não, vou tomar um relaxante. Tudo se reduz à medicação, que é considerada salvação. E eu queria dar um enfoque especial nessa parte das práticas corporais, que estão cada dia menos presentes na vida das pessoas. Agora já não está mais obrigatória na escola a educação física, que já não era muita educação física, em geral era bater bola ou fazer alguma atividade qualquer. Agora não é mais obrigatória, então vai sumir, todo mundo vai ter só polegar forte, porque é a parte mais treinada no celular, e como um aumento dessas causas internas que eu estava lembrando, das emoções e do desequilíbrio emocional. E tem estudos modernos que mostram que a postura do corpo não é só postura do corpo, ela dá uma postura mental também, ela dá um perfil hormonal também. E temos estudos feitos na Harvard que mostram que 2 minutos de manter uma postura pode mudar
dobrar, triplicar a secreção de alguns hormônios de estresse. No caso, foram medidos os hormônios de estresse, cortisol e testosterona. Então, a postura é importante. E a postura é muito trabalhada nessas práticas corporais chinesas e não só. Mas nas práticas corporais chinesas, a postura tem uma importância especial. E hoje em dia temos muito no SUS temos Tenlin Kung, bastante. Então é muito bom assim para conhecer um pouco das práticas chinesas. E claro que eles têm também outras práticas. Não, eu acho que aqui acabou. Só coloquei esse conceito japonês que talvez muitos conhecem, que na verdade mostra como deveria cada ser humano conciliar vários propósitos da vida. Então, o que a pessoa gosta de fazer, o que a pessoa é boa, o que dá sustento, e em algum lugar no meio é esse conceito que a vida, para ser plena, deveria ter um pouquinho de todos esses elementos para poder continuar saudável, que a gente fala de saúde. Agora, não sei, tem perguntas? Não sei. Sim. Obrigado. Agradecendo então ao Christian pela brilhante explanação. Eu sou instrutor de Yang Kun. Legal, e o Caju aí, né? Fizemos. É muito bacana, dá um senso de equilíbrio, não só no corpo. Eu recomendo bastante. Continuidade, a gente vai pedir para o Dr. Michael Yari vir aqui na frente, fazer a sua explanação. A ideia do jogo é assim, acabando a explanação do Michael, a gente vai colocá-los ali de alvo e vamos enchê-los de perguntas, tá bom? Essa é a ideia. Muito boa noite. É um prazer estar aqui, gente. Muito obrigado. Eu queria agradecer a organização, queria agradecer muito a PM e meu querido amigo, Christian também, muito obrigado. Eu consegui aprender um pouquinho mais sobre medicina chinesa hoje. E o que eu vou falar, eu tenho uma paixão muito grande. Então vamos tentar espalhar esse vírus um pouquinho em vocês. Depois que vocês me falam. Meu nome é Michael, eu tenho 47 anos, eu tenho 2 filhas maravilhosas, estou no meu 2º casamento. Fiz medicina, sou um apaixonado por medicina. E depois fiz medicina de família e comunidade, que é uma especialidade médica que eu amo muito também. Uma especialidade que precisa crescer mais. É a especialidade que mais cresce no Brasil, ainda bem. A gente cada vez tem mais médicos de família e comunidade, ainda bem. E depois eu me encantei muito pelo desafio da geriatria, de como atender idosos. Então acabei fazendo uma pós-graduação em geriatria, lá na Unifesp, em São Paulo, onde eu fiz a minha residência médica também. E aí, já trabalhando com pacientes mais graves, eu percebi que eu não tinha muito preparo, seja técnico, seja emocional, seja de uma abordagem humana mesmo, para atender pacientes mais graves. E aí eu decidi fazer uma pós-graduação em cuidados paliativos. E cuidado paliativo mudou a minha vida, assim, seja como médico, seja principalmente como pessoa. E tive um privilégio de poder trabalhar com cuidado paliativo um tempo razoável, quando eu morava em São Paulo ainda. Aí mudei para Campinas, estou há 10 anos em Campinas.
E a medicina antroposófica nasceu já na faculdade. Eu sou filho de 2 antropósofos, 2 pessoas, pai e mãe, que já estudam antroposofia há muito tempo. Então nasci dentro desse lugar chamado antroposofia, o que é muito engraçado, gera muita piada, porque normalmente as pessoas nunca ouviram falar de antroposofia, né? Então, quando eu falo de antroposofia, as pessoas falam: o quê? O quê? Antropofagia? Que negócio é esse, né? Então é muito interessante nascer num meio com visões e cosmovisões sobre tudo que a gente aprende, como alimentação, atividade física e assim por diante, educação e assim por diante, né? Então vamos lá, passa o primeiro, por favor, obrigado. Uma pequena meditação, onde a gente pode dizer com muita alegria que nessa meditação está a antroposofia inteirinha. No coração tece o sentir, na cabeça luze o pensar, nos membros vigora o querer, luzir que tece, tecer que vigora, vigorar que luze, eis o ser humano. Então essa é uma pequena meditação muito bonita, onde a gente percebe um certo movimento aí. Não sei se vocês perceberam. Quer que eu fale de novo aí? Já leram lá? No coração tece o sentir, na cabeça luze o pensar, nos membros vigora o querer, luzir que tece, tecer que vigora, vigorar que luze, eis o ser humano. Então, uma pequena demonstração do jeito da antroposofia olhar para a vida e para o mundo, né? Passa, por favor. A medicina antroposófica tem 2 grandes fundadores. Primeiro, o Dr. Rudolf Steiner, que foi o fundador da antroposofia. Ele era o que a gente chamaria hoje de um engenheiro que depois fez filosofia, e a partir da filosofia entrou na teosofia, essa teosofia da Annie Besant, da Blavatsky, e depois de um tempo rompeu com a teosofia e criou a antroposofia. Então, o Dr. Rudolf Steiner é um sábio bastante elevado que conseguiu produzir um material imenso de palestras, livros, exemplos e práticas. E a tudo isso tem o nome antroposofia. E a medicina antroposófica nasce da pergunta de uma médica muito singular, que é a doutora Eita Wegman. A doutora Eita Wegman chega para o Dr. Steiner e pergunta como é que a gente poderia renovar os mistérios médicos antigos no século XX. Como que a gente pode renovar isso a partir de um pensamento ocidental e de um pensamento que quer saber cognitivamente as coisas? E aí, a partir dessa pergunta, o Steiner se debruça junto com ela e começam a criar o que hoje a gente conhece como medicina antroposófica. Pode passar. A medicina antroposófica hoje ela está espalhada pelo mundo, ela é muito pequenininha quando é comparada com homeopatia ou medicina tradicional chinesa ou ayurveda. Medicina antroposófica, quando comparada com essas práticas, ela é muito pequenininha, mas ela consegue estar nos 5 continentes, em muitos países, tem muitas formações, e o Brasil é um lugar que a medicina antroposófica cresce bastante. Ainda bem, a gente tem tido mais alunos, a gente tem tido esse desafio imenso de formar mais médicos e médicas antroposóficas, e tem um site para quem quiser se informar. Pode passar. Essa parte chata, quem quiser saber sobre a legalização da medicina antroposófica, está tudo na internet, mas ela foi sendo ponto a ponto sendo legislada. Ela ainda não é considerada uma especialidade médica, e mesmo dentro do movimento da medicina antroposófica tem muita discussão se a gente deveria ser uma especialidade médica. Eu acho que não deveria, por exemplo, mas isso é uma discussão quente, uma briga boa, tem muito argumento bom para lá e para cá. O fato é que é uma prática médica que engrandece e amplia a própria medicina acadêmica. Esse talvez é um primeiro ponto importantíssimo, assim. A medicina antroposófica é uma ampliação da medicina acadêmica, da medicina alopática, da medicina universitária.
ela não é uma outra medicina, ela não é uma alternativa a essa medicina, ela é uma ampliação da mesma medicina. Por exemplo, é muito comum alguém me perguntar: ué, mas você prescreve remédio alopático? Eu falo: só todo dia bastante. Porque o que interessa aqui é como que eu integro e como que eu complemento. Por isso, inclusive, esse nome integrativo e complementar, né? Medicina antroposófica é tipicamente uma medicina integrativa e complementar. O que acontece, por exemplo, na prática clínica é que quando eu consigo tirar remédio alopático e ficar só com remédios antroposóficos, ou melhor ainda, ficar sem remédio, é óbvio que eu vou fazer isso, né? Óbvio. E muitos dos remédios antroposóficos são muito maravilhosos, que eu consigo fazer um caminho medicamentoso de ajudar a alopatia, inclusive, ser sinérgica com a alopatia, e aí eu consigo usar menos dose de um monte de coisa. Vou dar um exemplo: por exemplo, tem um transtorno de ansiedade e a gente está usando algum antidepressivo, e aí junto com medicina, com medicamento antroposófico, a gente consegue diminuir muito essa dose de antidepressivo, ou mesmo tirar o antidepressivo, né? Então é um típico exemplo de integralidade e complementaridade, né? Ó o textão, lê o textão aí que vale a pena. Ó que bonito, ó. No âmbito da evolução da humanidade, o que deve nascer em determinada época amadurece lentamente na época anterior. O que pode começar a desenvolver-se desde já em seus primórdios é a descoberta do laço que une os dois lados no coração do homem, a cultura material e a vida no mundo espiritual. Para isso é necessário que, de um lado, sejam compreendidos os resultados da visão espiritual e, de outro, sejam reconhecidas nas observações e experiências do mundo material as manifestações do espírito. A próxima etapa do desenvolvimento da humanidade promoverá o pleno desenvolvimento da harmonia entre esses dois impulsos. Aqui já é antroposofia na veia. Então, assim, o que Steiner propõe como caminho de conhecimento? Steiner propõe que a gente deveria conhecer tudo que é sensível, tudo que eu posso saber pelos meus sentidos. E isso é toda a ciência, ainda hegemônica. Só que ele fala assim: só que existe uma possibilidade, pelo desenvolvimento da própria cognição do ser humano, de dar um passo a mais. E esse passo é de fato um desenvolvimento, antes de tudo, cognitivo, intelectual cognitivo. Aprender a pensar bem. Quanto mais eu aprendo a pensar bem, mais eu tenho potência cognitiva de perceber as coisas para além de um sentido apenas comum. E a partir de um conhecimento dos fenômenos da vida, seja algo muito concreto, mais mineral, mais sem vida, seja, por exemplo, uma planta, ou um lugar que eu preciso saber de uma ecologia desse lugar. Quando eu conheço isso profundamente, eu vou perceber as instâncias espirituais que inspiraram e fazem esse lugar ser o que é, fazem essa cadeira ser o que é, e assim por diante. E para isso ele desenvolveu um método, que a gente chama método cognitivo de Goethe, inspirado no Goethe, grande poeta, grande cientista, né? E a partir disso, então, a gente tem um método de pensar a existência. E pensando a existência, conhecer o espírito que nos inspira a estar aqui. É isso. E para isso a gente tem alguns modos de ver o ser humano. O primeiro é a trimembração. O ser humano é trimembrado. Essa não é uma ideia da antroposofia. Essa é uma ideia que já vem de muitas correntes milenares. E a antroposofia resgata, aprofunda essa ideia de que a gente tem cabeça, tronco e membros. A gente tem uma cabeça que pensa. A gente tem um tórax que sente as coisas. E a gente tem membros que vigoram, que fazem a vida acontecer, né? Se alguém perguntar para você na rua: ô você aí, você vai fazer assim: quem? Eu? Você vai fazer assim? Você vai fazer assim: quem? Eu? Eu que você está chamando? Ou você vai fazer assim: quem? Eu? Eu que você está chamando?
Pois é, isso é um sinal muito simples de que existe algo que a tua identidade espiritual vive mais no teu tórax. O teu pensamento, a tua vida reflexiva precisa viver mais na cabeça. E a tua força de vontade, toda a tua volição, toda a tua força de transformação vive no seu fígado, na vesícula, no pâncreas, nos rins, nos intestinos, nos membros, nos músculos. Então, de fato, existe algo mais volitivo, que é esse metabólico motor, algo mais de sentimento e elaboração de sentimento, que é no tórax, coração, pulmão, timo. E algo que é mais neurosensorial, cerebral, que está ligado ao pensamento, reflexão, né? E uma coisa é muito diferente da outra. Não dá para colocar tudo no mesmo barquinho, não dá, a conta não fecha. O metabolismo hepático é completamente diferente de um metabolismo do cérebro. E eu preciso saber dessas diferenças. Então a medicina antroposófica considera profundamente que existe essa trimembração, cabeça, tronco e membros. Pensamento, sentimento, vontade, né? E nós somos essa mistura maravilhosa e interdependente de pensamento, sentimento e vontade, né? Isso também dá para dizer, essa trimembração vai longe, eu estou tentando resumir tudo. Por exemplo, a nossa alma, para a antroposofia a gente tem corpo, alma e espírito. E essa alma, os atributos da alma, o que é a alma do ser humano? A alma é o seu jeito de pensar, sentir e querer, que é o que você faz aí todo dia, o tempo todo. Todo dia, o tempo todo, você está pensando, sentindo e agindo de acordo com o que você sente e pensa. De uma maneira mais ou menos coerente, né? Mas um pouquinho coerente. Porque o mais comum hoje em dia é a gente pensar uma coisa, sentir uma terceira, fazer uma oitava, né? A gente é bem incoerente. Então, a busca que o ser humano tem de se autodesenvolver, de se autoaperfeiçoar, tem a ver inclusive com esse ganho de alma, de tentar ser mais coerente, né? Dá um trabalhinho, não dá tentar ser coerente? Dá um trabalhinho bom, tentar ser coerente. Então, por definição, nós somos seres bastante incoerentes. É comum que a gente seja incoerente, viu? Sejam bem-vindos ao clube. A gente é incoerente, por definição, assim. A gente é bem incoerente, na verdade. E a gente vai tentando ter coerência. E isso também tem a ver com saúde e doença, né? Porque quanto mais coerência eu ganho entre o que eu penso, sinto e faço, mais saudável eu fico. E quanto mais incoerente eu sou, pior eu fico, né? Um diabético que nunca admite que come muito doce, né? Assim, e eu comer doce de jeito nenhum, eu nem faço isso, gente. É só 2 litros de sorvete por dia, isso aí. Então, né? Um exemplo assim. Então, é interessante porque a nossa incoerência é a base da doença. E a nossa coerência é a base da saúde, né? É também a quadrimembração. Para a antroposofia, a gente tem 4 corpos, 4 corpos, 4 jeitos, 4 amplexos. É um jeito de dizer que nos constitui. A gente tem esse corpo físico, que é esse corpo anatômico, fisiológico, mas a gente tem um corpo etérico, que é um corpo de vida, um corpo vital, que é o que dá vida a você. Toda a tua fisiologia tem a ver com o corpo etérico, o corpo vital, que tem mais a ver com as águas, com o líquido do corpo. Você também tem um corpo astral, um corpo que foi feito pelos astros, por isso corpo astral. Ou corpo emocional, corpo psíquico, a gente pode falar também assim. E esse corpo astral, gente, é o teu corpo emocional mesmo. É toda a tua psique. E eu não sei se você já reparou na sua psique, mas a sua psique é gigantesca, enorme, gigantesca. Tudo quase aí que você está pensando, sentindo e fazendo vai ter a ver com a sua psique. O seu psiquismo, a sua vida emocional é muito grande, muito enorme. Por isso, inclusive, ela precisa ser tão pouco consciente. A gente tem muito pouca consciência e autoconsciência da nossa vida emocional. E a gente tem uma vida emocional, corporal muito grande, que é muito inconsciente, né? Isso também dá um trabalhinho para a gente.
né? Então a gente tem um corpo astral, um corpo emocional, um corpo feito pelos astros, um corpo psíquico chamado corpo astral. E finalmente a gente tem uma dimensão mais da consciência, que é o eu. E isso é um jeito bem antroposófico de olhar para o ser humano. O ser humano tem um eu, e esse eu é uma identidade espiritual, que não é o seu nome, não é inclusive seu corpo, embora tenha muito a ver com o corpo, muito a ver com o corpo, mas não é exatamente o teu corpo, não é a tua profissão, imagina, não é com quem você casou, muito menos se você tem dinheiro, tem carro, tem cargo, não tem cargo, isso é tudo bobagem. O teu eu é uma dinâmica, uma centelha puramente espiritual, que é a tua identidade espiritual. Então, tenta imaginar, por exemplo, que a gente tem 8 bilhões de seres humanos na Terra, né? Então, a gente tem mais ou menos 16 bilhões de orelhas, né? 16 bilhões de orelhas. Nenhuma orelha igual a outra, né? Então, a identidade espiritual faz, inclusive, que a tua orelha seja a tua orelha, a tua retina seja a tua retina, né? A ponta do seu dedo seja a ponta do seu dedo, que o seu celular sabe tanto hoje em dia, né? Então, existe algo que está escrito, inclusive, no teu corpo, mas que não é teu corpo, é a tua identidade espiritual, né? Se eu leio a tua íris, se um computador hoje lê a tua íris, não tem nenhuma outra íris igual no mundo, porque a identidade se inscreve no corpo, mas não é o corpo, né? Então, o que é você é algo muito profundo em você, que é o seu eu, né? E a gente vai falar mais um pouquinho. A outra coisa é a importância gigantesca da biografia. É muito difícil eu saber quem eu sou. Fica menos difícil se eu olhar para a minha vida. Então, digamos que a vida não é assim, né? A vida não é uma linha simples assim, não é mesmo. Mas digamos que fosse, quando eu olho a minha vida, eu sei quem eu sou. Porque quem eu sou não é o que eu falo para você que eu sou. O que eu falo, na verdade, quem eu sou para você, provavelmente vai estar errado. O que eu percebo da minha existência emocionalmente também provavelmente vai estar errado. Agora, a todas as decisões que eu fui fazendo na vida e tudo que eu fiz, isso é bem mais o que eu sou mesmo. Então, todos nós escrevemos através de pensamento, sentimento e vontade, através das nossas decisões de vida, a gente constrói uma grafia na vida, a gente constrói uma biografia. E a biografia revela muito do que nós somos. Então, na medicina antroposófica, saber a vida das pessoas é fundamental. Na anamnese do médico antroposófico, do profissional de saúde antroposófico, a gente quer saber onde você nasceu, como nasceu, que família é essa, cresceu em que cidade, com que cultura, como é, como não é, e saber da tua história. Por que você decidiu fazer isso e não aquilo, né? E a importância também das idades, porque tem leis biográficas que o Steiner foi conseguindo trazer para a gente. Pode passar, por favor. E é claro, né, trouxe um quadrinho todo assim enorme, não é de jeito nenhum, né? Agora eu vou precisar de 2 horinhas, rapidinho. 2 horinhas eu falo aqui, rapidinho, né? Não, obviamente que não vou entrar nisso, mas só para a gente ter uma ideia assim, quando a gente olha, eu tenho uma época que tem mais a ver com... aqui tem mais a ver com 0 a 21 anos. 0 a 21 anos a gente constrói nosso corpo principalmente. Mais ou menos dos 21 aos 42 a gente constrói um jeito de ser na vida, que é as nossas almas, um jeito de pensar, sentir e querer. Tem a ver com um crescimento e uma potência de construir o jeito que você é. E mais ou menos a partir dos 42 a gente fala assim que começa a vida espiritual, né? Então a vida começa aos 40. Qual vida? A vida espiritual, porque aí tudo tem mais peso, as tuas decisões têm muito mais consequências a partir dos 40. E isso é vida espiritual, é autorresponsabilidade. É a gente saber o que a gente quer, e mesmo que não saiba o que quer, procurar o que quer. E aí a vida começa a ficar mais difícil. E porque a vida começa a ficar mais difícil, começa a ficar bem melhor.
E o jeito, então, que eu encaro a vida, os desafios e transformo em gigantescas oportunidades, vai me fazendo um envelhecimento saudável, principalmente depois dos 60. E o jeito que eu olho para a vida determina mesmo a minha saúde. Essa identidade espiritual, como é que ela enfrenta as coisas. Né? E aí a medicina antroposófica, ela emprestou um conceito do meados do século XX, que chama salutogênese, e a salutogênese caiu como uma luva para a antroposofia. Salutogênese é a gênese da saúde, é como que eu posso promover saúde, como que eu posso construir saúde, como que eu posso desenvolver, fomentar saúde, né? Em vez de viver só no paradigma da doença que o Dr. Christian trouxe de forma tão bonita aqui, tão importante, né? Pode passar. Então, a Dr. Christian já falou bem, né? Esse paradigma antigo que está focado na doença, e a doença é importante, o vírus é importante, o patógeno é importante, a doença classificada é importante, o estadiamento é importante, e a pessoa é menos importante. Porque é muito mais importante saber que doença essa pessoa tem. A pessoa mesmo, protocolo, manda ver. É linfoma de Hodgkin, então o protocolo é esse, manda pau. Né? Isso é um foco na doença. Né? Pode passar. E esse novo paradigma é, de fato, como que eu construo uma qualidade de vida com as doenças, sem negar as doenças, porque a doença faz parte integral da vida. A doença faz parte integral da vida porque eu sou incoerente, gente. Eu sou profundamente incoerente, mas eu quero ser coerente. Então, o processo saúde e doença tem muito a ver com essa nossa incoerência e busca de coerência, né? Por exemplo, fumar faz mal? Que pergunta boba, né? Comer hambúrguer sexta-feira à noite com milkshake de caramelo 2 da manhã faz mal ou faz bem? É básico, não é? Mas assim, por que a gente faz isso então, né? Assim, é tão interessante porque de fato nós somos incoerentes, mas a busca de coerência e o conflito mesmo que eu vivo na minha alma entre incoerência e coerência é que me faz crescer, me faz ter essas oportunidades de crescimento, né? Pode passar. Gênese da sanidade, salutos gênesis, gênese da saúde, gênese da sanidade. É a mesma raiz, inclusive, para santidade. Santidade, sanidade, saúde. Né? Pode passar mais um. Então não é apenas bem-estar biológico, né? Não é ausência de doença, imagina. Aliás, gente, ser saudável, repito mais uma vez, inclui necessariamente o processo da doença. Porque doença não é exatamente algo ruim. Ah, não mesmo. Ah, mas é ruim, hein? Ou bota ruim nisso. Mas é mesmo, é muito ruim. Mas não é ruim, mas é ruim. Claro que é ruim. Não, não é ruim. Claro que é ruim. Então, depende da maneira como eu aproveito essa doença, não é? E é interessante isso, porque pensa comigo, sei lá, uma diabetes de novo, pegar uma doença bem comum, bem prevalente. Diabetes mellitus tipo 2, diabetes que eu preciso, preciso enfrentar todo um tratamento. O tratamento é muito simples. É muito simples. É dormir cedo e acordar cedo e dormir muito bem. É comer com extrema qualidade, baixa quantidade. É fazer bastante atividade física. E é aprender uma gestão do estresse. Como que eu regulo vida emocional? Como que eu me torno mais ativo nas coisas? Percebe? E então, diabetes é uma doença? É uma doença, e é uma doença muito perigosa, é mesmo. Porém, entretanto, todavia, diabetes é oportunidade. Oportunidade de quê? De ganho de coerência, de ganho de autodisciplina, de ganho de autorresponsabilidade, de ganho de maturidade. Porque é muito infantil quando eu tenho diabetes e eu não quero me tratar, eu quero comer o que eu quiser, a hora que eu quiser. É muito infantil, sabe assim? É muito imaturo.
Então a doença me dá sempre uma oportunidade de amadurecimento. E esse é o significado da doença. Doença me faz bem se eu aproveitar a doença e o que é a doença. Aí é uma grande oportunidade. A doença educa. É tão interessante. A doença nos educa. Seja ela qual for, ela nos educa. Todo processo terapêutico, todo processo de tratamento é um processo de autoeducação. Não é um médico, ou sistema de saúde, ou profissional de saúde, que cura o paciente. É o paciente que se cura com a ajuda do profissional de saúde, né? E a gente ajuda as pessoas a se curarem. A responsabilidade é de cada um. É de cada um, não é nem do sistema de saúde. É sua, a responsabilidade da sua saúde é sua, né? E a gente ajuda, adora ajudar, mas é só como que eu vou fazer esse processo de entender cada doença, cada patologia, num processo integrativo de oportunidade de bem-ser, bem-estar, né? Como é que eu me torno mais coerente, mais autodisciplinado, mais feliz, mais alegre, e assim por diante. Vou passar. Pode passar, já foi. Então tem isso assim, né? O ser humano é frágil. Não sei se vocês sabiam, o ser humano é frágil. De fato é frágil. O ser humano é frágil. O ser humano pode morrer a qualquer minuto, a qualquer segundo. O ser humano pode quebrar tudo e ir embora. O ser humano, nossa, escorregou, bateu a cabeça no banho e tchau. Mas o ser humano não é frágil. O ser humano é muito resiliente, né? Ele consegue literalmente fazer limão à limonada, né? Ele consegue dar nó em pingo d'água, ele consegue superar as coisas, suportar as coisas, atravessar momentos muito difíceis. O ser humano é impressionante. Ele é muito frágil e ele é muito forte ao mesmo tempo. E essa integratividade do quanto mais eu entendo a minha vulnerabilidade, quanto mais eu dou espaço para conhecer o quão frágil eu sou, o quão vulnerável eu sou, é contraditório, né? Porque quanto mais eu dou espaço para eu ser vulnerável, mais forte eu fico. Quando eu baixo meus orgulhos, quando eu admito as minhas falhas, quando eu me vejo mais frágil, quando eu permito que alguém me ajude. Já conheceram pessoas que não sabem pedir ajuda? Não preciso de nada. Não vem. Então, quando eu consigo ser frágil, eu sou forte. Quando eu conheço a minha vulnerabilidade, eu começo a fazer um processo de força e de resiliência, né? Então, isso que a gente chama de salutogênese. É toda essa coisa integrada para passar. E como é que a gente trata na medicina antroposófica? De muitos jeitos, muitos jeitos. Primeiro de tudo e mais importante, esse encontro humano. Olá, quem é você? O que você quer? Como é que eu posso te ajudar? Como é que é a tua história? Onde você nasceu? O que você faz da vida? O que não? O que você gosta? O que você não gosta? Que hora você dorme? O intestino funciona? Faz bastante xixi? Toma água ou não toma? Ou seja, eu preciso conhecer quem é essa pessoa. Porque aí é muito mais importante conhecer essa pessoa do que a doença que tem essa pessoa. Muito mais importante. Então, remédio também. Remédio é uma parte integral da medicina. E na medicina antroposófica, assim como na medicina tradicional chinesa, a gente tem muito remédio. Medicina antroposófica tem um cabedal enorme de remédios. Todos eles naturais, completamente naturais, com uma farmacotécnica própria. Remédio antroposófico é antroposófico, tem uma farmacotécnica, um jeito de fazer que é só da antroposofia, assim como a homeopatia tem, por exemplo. E remédio homeopático é diferente do antroposófico, bastante diferente, na verdade. Tem gente que acha que é igual, não é. E tem muito remédio, principalmente planta, muita planta, principalmente planta, metais, muitos metais, e minerais, basicamente isso, plantas, minerais e metais. Então tem muitos remédios diferentes de diferentes formas. Só que tudo é remédio se eu entendo bem corpo, alma e espírito. Um livro pode ser um baita remédio,
né? Uma atividade física bem feita, uma massagem, um descanso, uma desintoxicação. Tem muitos remédios. Tomar uma decisão importante, né? Sair de um relacionamento tóxico. Tem muito remédio por aí, né? Decisão de vida, autoconhecimento, autorresponsabilização. Então, remédio. Mas tem um monte de terapias complementares antroposóficas. Uma mais linda que a outra. Então, tem terapia artística antroposófica, o processo arte na medicina antroposófica é determinante. Psicoterapia antroposófica, sem dúvida. Massagem rítmica, que é um tipo de massagem mesmo, que tem também o que a gente chama de terapias externas, escaldapés, compressas, fricções, como que a gente mexe em cada órgão por fora, né, através da pele. Tem euritmia terapêutica, isso é uma foto de euritmia, buscada na internet. Euritmia é uma arte antroposófica, um jeito de mexer o corpo, que é muito bonito. E tem euritmia terapêutica, que é como transformar um movimento em algo terapêutico para si, que é muito lindo. Por exemplo, tem uma médica amiga minha que começou a ficar hipertensa. E aí eu falei, vai dar uma olhada lá com o euritmista terapêutico. Ela começou a fazer alguns exercícios de euritmia bem simples, 10 minutos por dia. Acabou a pressão alta, não tem mais, não toma mais nada. Porque essa integratividade do movimento educa o corpo, né? Então tem o tratamento da medicina antroposófica é bastante grande, bem bonito, pode passar. Então a gente chama assim que é a medicina do eu. Como assim? A medicina que chama esse indivíduo, esse sujeito, essa pessoa, para ela se conhecer e ser mais autêntica, ela com ela mesma. Talvez um dos estados de saúde mais singulares é ser autêntico, é ser quem você é, não agradar mais a plateia, é ser o que você quer ser. Isso precisa de coragem, não é fácil seguir esse caminho. E do ponto de vista da antroposofia, ser o que você realmente quer ser é você enfrentar situações. Vai ter que enfrentar um montão delas. Determinações sociais, determinações familiares, falta de dinheiro, excesso de dinheiro. Um monte de coisa vai ter que enfrentar para ser autêntico, né? Então, tem todo esse caminho de autoconsciência, autorresponsabilidade, autoaperfeiçoamento, autoconsciência mesmo. Eu preciso saber quem eu quero ser. E eu preciso trabalhar para isso, muito mesmo, né? Dentro de um bom ritmo de saúde, né? Falei demais. Muito, muito obrigado, gente. Vamos responder perguntas desse tipo. Eu convido então nossos palestrantes a tomarem assento. Todo mundo quietinho, né? Legal. Há um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, eu ouvi falar de medicina antroposófica quando eu fiz a formação em psicologia transpessoal, que a Jo Franco me levou a fazer. É coisa de maluco. Foi muito legal, conhecendo as pessoas doidas, fui endoidecendo junto. E lá eu ouvi falar de medicina antroposófica, eu tinha uma colega que fazia método biográfico, foi muito legal. E aí, há um ano atrás, eu fiquei doente e fui procurar tratamento na nossa medicina tradicional. E falei, pô, eu vou também, foi um médico antroposófico. Liguei para a Leila Rocha, de Campinas, ela falou, tem um cara aí, Michael, eu lá no Michael. Terminei a consulta com o Michel e falei assim, pô, eu vou fazer medicina antroposófica. Eu, vai sim. Há um ano atrás, né? Estou na metade do curso. Estou cada vez mais louco. Isso é bom pra caramba. Então vamos abrir as perguntas então. Pode fazer pergunta um palestrante para o outro, pode fazer pergunta do público. E eu vou levar o microfone para quem levantar a mão aí. Pode começar. Sérgio da Marisa levantou. Gostaria de perguntar para o Michael, diante dessa nova abordagem, né, da medicina antroposófica,
como que fica a adesão do paciente, né? Como que o paciente está vendo essa nova forma de ser tratado, como que isso funciona na sua prática clínica? Nossa, muito obrigado pela pergunta. Tem duas formas principais, eu vejo. Aquela pessoa que está vindo buscar uma solução, que eu vou dar uma solução e vou receitar um remedinho milagroso e ela vai ficar boa, essa pessoa desiste no primeiro momento, tchau, vai embora, nunca mais volta. Porque o processo da medicina mais profundo, mais verdadeiro, é, em primeiro lugar, esse paradigma da autorresponsabilidade. E a gente está no século XXI. Chega da responsabilidade de ser dos outros, né? Eu preciso aprender a ser responsável por mim mesmo. E nada mais impactante para isso do que o processo saúde e doença. Nada vai ser comparado ao processo saúde e doença. Nada como uma doencinha para eu me ajeitar na vida. Ou não. Então, basicamente, começa por aí. Aquela pessoa que vem porque ouviu falar bem dessa medicina e quer um milagre. Não funciona. Não fonuncia, não serve para nada. Mas aquela pessoa que vem em busca de um processo de autoconsciência, um processo de ganho, de significado, de sentido, é normalmente a pessoa que está buscando a medicina antroposófica. E aí começa essa história, que às vezes é extremamente simples. Eu adorei quando o Cristo falou que os processos que dão saúde são simples. Quanto mais complexo parece essa receita, foge, vai embora. Provavelmente não é algo que vai fazer tão bem assim. E eu preciso ter, na verdade, capacidade, decisão de encarar esses processos que são mais simples. Eu posso dar um exemplo mais simples. Você dorme bem? Não. Então vamos tentar fazer esse sono virar mesmo? Pronto, já vai dar um trabalhinho. Como é que eu faço para dormir cedo e acordar cedo e dormir bem? Opa! Já temos bom material aqui, né? Então, centralmente isso. A outra questão é entender o paradigma, se quiser. Mas o paradigma é assim: toda doença, 100% delas, são noopsicossomáticas, são espirituais, emocionais, físicas. Todas elas. E toda doença, portanto, tem um motivo central que é psíquico, que é emocional e espiritual. Todas, pode ser um resfriado, pode ser um câncer, pode ser uma doença autoimune, não importa. E quando eu acho esse significado, quando eu acho essa psicossomática de maneira mais profunda, se abre toda a possibilidade de cura. Se eu acho que é uma bactéria só porque a bactéria, como o Cristo falou, vai lá e mata, acabou, ledo engano. É uma ingenuidade, na verdade. É muito superficial e simplista isso. Então também tem esse paradigma. Uma pessoa que está muito presa a um paradigma ainda muito dual, muito simplista, não fica na medicina antroposófica, começa a achar esquisito isso. Próxima pergunta. Dr. Christian, fala um pouquinho desse diagnóstico feito através do pulso. Como é que é isso? Tato, sempre, em todas as medicinas, existe um diagnóstico baseado no tato, na palpação. No caso do diagnóstico do pulso, a questão é bem mais complexa e bem mais subjetiva. E a falta de reprodutividade do método acabou praticamente como método. Então, hoje em dia, tem poucas pessoas que fazem realmente um diagnóstico profundo pelo pulso. Eu reconheço que eu faço cada vez menos. Estou substituindo por diagnóstico a palpação de outros pontos e não do pulso. Na China se usa ainda muito, principalmente na parte do tratamento fitoterápico, porque o diagnóstico do pulso vai dar aquelas síndromes, vai identificar muito melhor aquelas síndromes.
Só que tem muitos fatores que podem influenciar o pulso. Então, se a pessoa vai fumar antes de entrar no consultório, esquece. Se a pessoa perdeu uma noite, vai ver o pulso, mas não vai ser o pulso padrão que vai mostrar a saúde, o estado da saúde da pessoa. Vai ter só uma foto daquele momento que vai ficar bem pouco representativa para ter um diagnóstico. Então, muitas vezes, renuncia a fazer um diagnóstico pelo pulso devido às interferências externas, que vai ver que, não, nesse caso não vale a pena ver. Eu vou ver pulso, mas só para ver algumas qualidades. Então, falando de pulso, tem qualidades do pulso, tem pontos específicos para a palpação de vários pulsos que vão mostrar o estado de vários órgãos. E afinal, mostrar o estado de saúde, que na medicina chinesa significa equilíbrio entre yin e yang. Então, o equilíbrio das duas forças opostas e complementares que cria uma vida e rege, governa uma vida. E aqui é interessante que falava do coração, do centro, que até a origem do coração, a etimologia é cordis, não? Centro. E na China, o coração é o imperador entre os órgãos. É o órgão que vai governar os outros órgãos. E claro que uma das funções é de propulsar o sangue. E a qualidade desses pulsos também vão mostrar se o governador ou o imperador está em bom estado, se ele está fazendo aquela interface com o universo de maneira correta, se ele integra a pessoa bem no macrocosmos. Restantes são detalhes de técnica, e como eu falei, é difícil de aprender, é difícil de reproduzir e de usar no dia a dia devido às interferências externas. Então, em teoria, deveria ver pulso de manhã, antes de comer, então, sendo um mínimo de influências externas. Então, isso vai mudar bastante. Mas, ainda dá umas informações no texto, às vezes eu preciso checar mesmo, mas com todos esses cuidados. Dr. Michael, o equilíbrio entre Yin e Yang poderia corresponder na antroposofia, talvez, histeria, neurastenia, inflamação, esclerose? Acho que sim. E é com muito prazer que, quando a gente tem alunos que fizeram medicina tradicional chinesa no curso, a gente começa a ter esse tipo de ponte, né? Esse tipo de troca que é muito rico. Para a medicina antroposófica, por exemplo, essa questão do polo mais frio da cabeça frente a um polo mais quente da barriga, e essa conversa do calor de baixo para cima com o frio de cima para baixo é um jeito de entender profundamente como que essa pessoa como que são as características do psiquismo dela, o jeito dela psíquico de ser, o jeito da fisiologia dela e o jeito que isso se expressa no corpo, né? Então, às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que é muito gelada e tem o pé gelado sempre e tem muitas vezes o intestino preso e pensa demais e é rígida. Essa é uma pessoa fácil da gente ler e é muito comum esse padrão, por exemplo. Versus uma pessoa, por exemplo, que é mais quente e que é mais desregrada e mais compulsiva e mais vermelha, às vezes mais gordinha, e que pensa de um modo mais impulsivo, não controlado, também é muito comum, né?
Então, quando a gente olha para uma pessoa, a gente fica brincando lá na formação, que a gente passa o scanner, né? Passa o scanner, fica olhando para ela e vai confirmando como é que ela pensa, sente e faz as coisas. E isso já são parâmetros clínicos que a gente erra bastante. Mas quando a gente acerta, é muito interessante, porque já dá exatamente o que eu preciso fazer. Então, acredito que tenha pontes com a medicina tradicional chinesa, sem dúvida alguma. Falando dessa ponte, é muito interessante, falou de quente e frio. Eu falei mais cedo sobre as emoções do rim, que tem medo. O rim, o elemento correspondente do rim seria a água, e também corresponde com frio. E o coração seria o fogo, e o mais yang e quente. E um equilíbrio muito importante no corpo. Claro que o equilíbrio entre todos os órgãos é muito importante, mas principalmente esse casal de coração-rim. Que, claro que não é só coração como órgão, rim como órgão, mas também são alguns outras funções do corpo associadas, algumas emoções associadas. E esse equilíbrio entre quente e frio, entre medo e alegria, expansão, entre força de vontade do rim e a alegria e a expansividade do coração, é isso que vai dar a maior parte da saúde. O equilíbrio mais importante seria esse primeiro. Depois, todos os outros órgãos, dos 5 grandes órgãos, cada um vai ajudar em algum aspecto bem específico. Mas esses dois são os mais importantes, e também eles são relacionados com o espírito e com a alma. Claro que eles têm mais almas também, igual, tem corpos etéricos e astrais, bem parecido. Afinal, a medicina antroposófica tem uma influência boa no junguiana, né? Que estudou muito a cultura asiática, mas é muito interessante, porque são convergentes alguns. Em todas as medicinas tradicionais ou medicinas holísticas não só tradicionais, tem elementos que convergem. Para vocês dois, na verdade, o que chama a atenção na fala do Christian é que quando você falou do imperador, que é o homem que fica entre o céu e a terra, e o Michael, ele trouxe, nós somos o micro, né? Tudo do micro, mas tem interferência do macro também. Eu acho que nesse ponto, acho que tem uma similaridade aí também, né? Com essas duas coisas aí. E o quanto o nosso meio agora, né, interfere na nossa saúde, se isso também que a gente tem feito com a natureza. Qual essa interferência nas condições de saúde e das doenças que estão, assim, de uma certa forma, a gente vê um aumento muito grande. Então, os dois... Obviamente, como eu falei, a medicina chinesa tem muito influência taoísta, que está vendo essa integração no microcosmos, no organismo, o organismo se conhecer e aceitar ele mesmo, integrar as funções de uma maneira harmônica, e no macrocosmos, na sociedade, no universo em geral. E claro que movimentos, todas as mudanças externas vão ter influência sobre o microcosmos, sobre o organismo,
E também falei mais cedo sobre as estações, que também estão mudando de acordo com as mudanças climáticas, e isso com certeza vai afetar, sim. Bom, primeiro que é um fato hoje da ciência dura, né? Pela ciência dura, realmente a gente é um pó de estrela, né? A gente é uma coisa muito linda, assim, de hidrogênio que vai se transformando em outros elementos químicos, e as interações gigantescas que foram acontecendo nos bilhões de anos da Terra criou essa magnitude maravilhosa chamada vida, que nos anima, né? Então a ciência dura também descreve esse último livro do Marcelo Gleiser, para quem não conhece, por exemplo, é maravilhoso, que ele descreve, ele faz uma nova proposição de que a gente deveria entender o planeta como de fato aquela casa singular, maravilhosa, que é assim a coisa mais maravilhosa que existe no universo, porque quando a gente estuda o universo, a gente acha que a gente é uma coisiquinha de nada. Aí o Marcelo Gleiser fala assim, não, ao contrário, a gente é tudo aqui, tudo que a gente tem nesse planeta, vamos cuidar muito bem dele, porque nós somos esse mistério cósmico de vida, nós somos isso, a nossa bioquímica é isso, a nossa fisiologia, toda a natureza é isso. Então, em primeiro lugar, de fato, a gente é microcosmo do macrocosmo, porque a gente depende totalmente do planeta. E o planeta depende totalmente do sistema solar, e o sistema solar depende totalmente da nossa galáxia. As coisas estão absolutamente integradas e interdependentes. E não é o acaso que governa. Tem leis que a gente não tem matemática para entender, inclusive, né? Então, primeiro, do ponto de vista mais duro, isso é assim. Mas do ponto de vista da alma e do espírito, mais ainda. Porque o que eu sou de fato é uma manifestação do que criou isso tudo. Então, quando a gente pensa em microcosmo, macrocosmo, é assim. E é pela minha incoerência é que eu estrago a vida. Então, por que somos tão incoerentes é que existe mudança climática. Se a gente conseguisse ficar mais coerente, mais simples, mais integrado, a gente teria uma vida muito mais digna, né? E não ficaria à torto e à direito fazendo porcaria por aí, literalmente. Boa noite. Eu queria saber, dentro da medicina antroposófica, como que funciona a arte como processo terapêutico, como que é a abordagem, é uma coisa direcionada ou é mais aberta? E também depois queria saber se na medicina chinesa também tem alguma abordagem artística também, terapêutica. Para a antroposofia, a arte é o método de conhecimento. Então é interessante que a arte me dá a integração de tudo que a minha barriga é e de tudo que a minha cabeça é. Porque eu não sou muito bem nem a minha cabeça nem a minha barriga. Eu sou o coração. E o coração é que conhece. Eu não conheço as coisas pela minha cabeça ou pela minha barriga. O que conhece a vida é o coração. E aí eu preciso ter um método de conhecimento, então. E o método de conhecimento é saber fazer arte. Porque é através da arte que eu posso conhecer a vida. Então o método da arte é o método de conhecimento. Como assim? Ué, então, sei lá, eu tenho qualquer doença aqui, eu vou num terapeuta artístico antroposófico. E eu começo a fazer uma aquarela. E porque eu estou fazendo aquarela, eu começo a ter muitos pensamentos e sentimentos. Que o terapeuta vai perguntando, como é que você está se sentindo? Então pensa, vamos pegar esse exemplo dessa pessoa que é bem magrinha, bem fria e bem controladora. E ela começa a fazer uma aquarela com muita água e ela não consegue controlar a pintura. Isso começa a dar uma angústia nela. E o processo artístico é perceber, então, que através de uma ação artística, ela pode não apenas conhecer e reconhecer como ela faz na vida, mas o como ela pode fazer para isso deixar de influenciar tanto ela. E isso vai trazendo um conhecimento de si.
Então, o processo artístico é um processo fundamental de vida, porque integra a maior intelectualidade, a maior consciência, com a maior subjetividade e a maior inconsciência. E aí sim, depois que eu fiz um processo artístico, eu levo para a consciência, e depois levo para o sono, e depois levo para a consciência, e depois levo para o sono. E ritmicamente eu vou conseguindo conhecer o que está acontecendo comigo e conhecer o que eu quero fazer. Tem muitas, pode falar, Cristo. Tem muitas respostas possíveis, mas assim, falando em geral, o que está gerenciando essa suavidade da interação da pessoa com o ambiente é o fígado na medicina chinesa. Então, ele que tem o papel de fazer a interface suave. E ele que não funciona, muitas vezes, fica agredido principalmente de causas internas, de emoções, de frustrações, principalmente, emoções estagnadas, que podem influenciar muito a imunidade e muito visto como causa do câncer também, não só das doenças autoimunes ou distúrbios de imunidade. Então, um dos métodos de tratar seria agir sobre o fígado para melhorar essa energia do fígado, a fluência da energia do fígado. Isso pode ser feito muito com movimento, principalmente técnicas de movimento. A arte também pode ser uma opção, mas na China eles abordam mais as técnicas energéticas, digamos, que combinam tipo Tai Chi ou Qigong, que combinam movimento corporal com movimento interno da energia. Então seria muito nessa parte. E outros métodos de terapia, tanto fitoterapia como acupuntura, também vão tentar a mesma coisa, suavizar essa interface. Esse seria o método mais correto, digamos. Eu quero agradecer ao Dr. Christian, ao Dr. Michael. Valeu a pena, meu? Eu errei trazer. Dá uma salva de palmas para eles de verdade. Eu peço agora então que a Anitta Piscina, nossa atleta olímpica, venha aqui e num gesto. E num gesto carinhoso você entrega para o Dr. Michael uma lembrança. Obrigado, muito obrigado. Eu convido agora a psicóloga Jo Franco, que vem aqui à frente para nos ajudar. Nossa assistente de palco número 0. E entrega ao Dr. Christian. Obrigado. E o Nelson quer falar. E aproveitando a oportunidade, antes que a gente termine, a nossa atleta quer entregar uma lembrança para o Dr. Zavarizi e para o Dr. Carlos Eduardo. Por favor, Dr. Zavarizi. Todo mundo espera que eu fale muita coisa. Bom, esse selo, um selo criado pelo estúdio Maurício de Souza, que comemora 20 anos da minha carreira. Então, fazem 20 anos que eu compito. No ano de 2004, eu comecei a competir na patinação e, a partir do ano de 2007, eu passei a competir em 2 esportes olímpicos de inverno, esqui cross country e o biatlo. Inclusive, numa conversa informal com o Christian, que ele me contou que
ele também treinava esse esporte lá na Romênia. E, bom, é isso. É para celebrar, né, esses 20 anos de carreira. Então eu agradeço ao Sérgio, que é meu fisioterapeuta oficial, e ao Dr. Carlos também, que vem me ajudando bastante toda a questão com o Hospital 22 de Outubro. É isso, eu entrego um selo para cada um de vocês. Então o selo foi criado porque eu sou uma personagem da Turma da Mônica. No ano de 2020, eles fizeram a criação da personagem Mica, que é o meu apelido, né? E essa personagem nada mais é do que a minha pessoa no dia a dia. A menina que nasceu numa cidade no interior de São Paulo, onde nunca vai nevar, e aí começou a praticar esporte de inverno. E os estúdios viram nessa questão uma oportunidade de estar mostrando para as novas gerações que algumas coisas, por mais estranhas e difíceis que possam parecer, podem acontecer. Isso seria uma maneira de motivar aí essa nova geração, a garotada, e tá mostrando que quando a gente busca algumas coisas aí com muita vontade, elas podem acontecer. Então foi lançada a história em 2020, a primeira história, a segunda no ano de 2023, e agora está sendo preparada uma nova história para o ano de 2025. E essa é a razão do selo, né? O selo é a personagem e a ação aí. E é isso. Obrigado. Convido a pessoal da mesa para tirar a foto oficial. Vem aqui no meio. Aqui no meio, tá bom? Obrigado. Eu também gostaria de agradecer a Associação Paulista de Medicina, ao Hospital 22 de Outubro, Dr. Carlos, por ter me chamado para ajudar esse ano. E esperamos que os próximos anos, né, esse evento cresça cada vez mais e que a gente possa trazer outras novidades também para essa Semana da Saúde, para que ela fique cada vez mais enriquecedora para todos que possam estar assistindo e comparecendo. Obrigado. Eu quero agradecer vocês que estiveram aqui aguentando a gente esses 3 dias, ou hoje, ou amanhã. Obrigado a todo mundo. Beijos, beijos.